Boa tarde! Que saudade! Eu começo essa tarde com muita felicidade, né? O final dessa tarde aí com muita felicidade, né? Dando as boas-vindas a todo mundo que está chegando aqui, né? E bater um papo aí, um happy hour com um grande parceiro, um autor formidável, que tem várias histórias incríveis para compartilhar. Então, eu quero aqui dar uma boa tarde a todo mundo, sejam muito bem-vindos. Eu sou Viviane de Souza, parceira do ETS, engajada aí nesse propósito de atuar pela educação, transformação, inovação e sustentabilidade para um planeta, para uma sociedade cada vez mais viva, cada vez mais justa e cada vez mais engajada em causas como essa. Então, Celso, bem-vindo, né? Eu queria passar a palavra para você, dar boas-vindas aí para todo mundo e se apresentar um pouco. Obrigado, Vivian. Obrigado pela oportunidade, por abrir esse espaço. Faz parte da jornada de autor, né, algo que eu me tornei o ano passado, levar minha mensagem ao mundo. E isso não é só no livro que está publicado e colocado em todas as livrarias que estão fechadas neste momento. Ele está lá guardado nas prateleiras dessas livrarias todas, né? Ele está na Amazon, ele está em outras plataformas para compra física, digital, mas isso não é suficiente. Então, cada vez que se abre um espaço como esse que você está me abrindo, eu é que fico agradecido, porque é mais uma chance de eu conversar com mais pessoas. Que depois vocês vão ler o livro ou não, é uma outra história, mas eu acho que a gente precisa contaminar a gente, né? A gente tem muita gente boa, só que é assintomática, não mostra que é boa. É verdade, Celso, é verdade. Precisa contaminar e mostrar, quando a gente se engaja, o quanto é importante engajar também, porque é só assim que a gente constrói uma sociedade melhor. Precisa ir motivar mais pessoas, né, Celso? Acho que você tem uma bagagem incrível, uma trajetória profissional muito admirável, respeitável, é um profissional ético, uma pessoa séria, comprometida mesmo aí com as causas sociais, ambientais, super engajado. Eu tenho uma honra de ser sua parceira, sua amiga, e esse autor que eu tenho tanto orgulho, é um livro que eu recebi com muito carinho, eu tenho oportunidade de ler, recomendo sim a leitura, porque eu acho que o Celso, ele traz essa reflexão, né, para cada um de nós, de como a gente pode se movimentar, começar a se mexer, pensar de tantas formas, né, que a gente pode contribuir aí, é só começar, né, Celso? É só dar aquela mordidinha ali, é só começar. Então, fala um pouco, Celso, para a gente aí da sua carreira, fala um pouco de você, como você chegou até aqui e o que te inspirou aí a escrever esse belo livro. Eu tenho 57, vou fazer 58 anos mês que vem, em agosto, e a minha carreira sempre foi em comunicação. Na verdade, lá atrás eu queria ser médico, era o que eu dizia para mim mesmo, né? Quando me perguntavam o que você vai fazer, eu dizia, vou ser médico pediatra. Desde pequeno eu já tinha não só a profissão quanto a especialização. Eu venho de uma família muito humilde, de pais muito, muito humildes, né? E pobres. E quando foi chegando o momento de começar a decidir a questão da carreira e faculdade, aí eu falei, bom, deixa eu cair na real, né? Como é que eu vou fazer medicina? Medicina vão significar 7, 8, 10 anos estudando. Se eu der a sorte de cair numa universidade pública, então, ok, eu só tenho que me preocupar com comida porque eu não vou pagar a faculdade. Mas se eu não tiver essa sorte, quem vai pagar meus estudos? E numa situação ou em outra, como é que eu ia viver? Estava ali com 17 para 18, até perto dos 30 sendo sustentado, né? Então eu decidi que eu não ia seguir essa carreira. Na época eu fiz um teste vocacional, nem sei se eles existem ainda, e o teste disse que eu gostava muito de escrever e tinha talento para isso. Eu falei, ótimo, então fui fazer comunicação. Dando um salto, né? Eu estava já com a minha própria agência de comunicação dirigida e por razões visão de mundo, espiritual, enfim, valores, né? Eu sempre me engajei com o terceiro setor. Então eu usava os recursos que eu tinha na agência, tinha equipe de criação, tinha estúdio, criava marcas, logotipos, campanhas, colaborava com ONGs, sempre de forma pro bono. E aí eu dizia, olha, o dia que eu puder e que eu vender minha agência, ficar rico, me aposentar,
eu só vou fazer isso, eu só quero trabalhar com esse pessoal, porque é muita gente do bem fazendo coisa boa, é uma outra energia que me nutre a alma. A oportunidade surgiu não de ficar rico, mas de vender a agência, quando em 99, ao final de uma reunião com um cliente multinacional, ele falou assim, Celso, você tem mais 5 minutos? Né? Porque é o seguinte, agora a matriz, os gringos lá nos Estados Unidos querem que a gente escolha uma ONG, uma causa. Essas coisas estavam começando a acontecer no Brasil, no final dos anos 90. E você gosta dessas coisas do terceiro setor, esse povo de ONG, né? O que você acha que a gente... Eu falei, bom, peraí, eu posso trabalhar pro bono, dar conselhos, palpites para ONGs, eu não vou fazer isso para uma multinacional. Então eu enxerguei realmente que ali tinha um negócio, eu decidi vender minha agência de comunicação e criei uma consultoria chamada Atitude. E a Atitude nasce de 99 para 2000, bem na virada do milênio, para fazer a ponte entre o setor social, que precisava de recursos financeiros, de apoio para crescer, para fazer o que faz, e o setor privado, com as empresas olhando para o social e dizendo, bom, a gente agora tem uma coisa de responsabilidade social. Né? O que isso significa? Com quem que eu posso me juntar e que seja a expressão da minha responsabilidade social? Então eu resolvi montar uma consultoria e fazer a ponte entre esses dois mundos. Então eu digo que desde 2000 eu sou um privilegiado. Eu tenho a melhor atividade do mundo, porque literalmente eu sou pago para visitar projetos sociais no Brasil, no mundo inteiro, conhecer gente do bem fazendo coisa boa e falas com quem tem dinheiro, seja uma empresa, seja uma fundação familiar ou privada, empresarial, e fazer essas pontes, e fazer esse pessoal se conversar e fazer um trabalho juntos que torne melhores as coisas no país. Que bom, Celso. Você tem uma história muito linda e inspiradora aí. Eu queria dar boas-vindas a essa turma toda que está aqui chegando, mandando beijo, mandando tchau, mandando abraço. É muito bom compartilhar essa tarde, esse final de tarde com cada um de vocês, né, que são parceiros, que estão aí apoiando a causa, que estão na curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o Celso, um pouco mais sobre essa publicação tão especial. Então, para quem entrou depois aí, né, a gente está aqui hoje tem como tema principal a decisão de que o mundo precisa, né, que é o livro aí de autoria de Celso Greco. O Celso falou um pouco aqui sobre a trajetória da carreira dele, o que inspirou ele a chegar até aqui, né? E agora a gente vai pedir para ele falar um pouquinho do que foi que despertou ele a escrever esse livro. Fala para a gente, Celso, o que te levou a escrever, o que te levou para a editora Gente, o que motivou esse encontro inteiro? Eu tinha uma situação que era recorrente na minha vida, né? Estava no aeroporto, estava de férias em um hotel, puxava assunto com alguém e as pessoas falavam, o que você faz? Aí eu contava o que eu fazia. A reação invariavelmente era, nossa, que bárbaro, que lindo, um trabalho que tem propósito, que transforma, o mundo realmente precisa disso, o país precisa, porque não dá para político, nas instituições, isso, aquilo. Fantástico, eu adoraria poder me engajar também, mas não tenho tempo, não tenho talento, não é momento, mas é legal o que você faz, né? E aí, isso me trazia um certo inconformismo, porque eu dizia assim, ó, tá vendo, por isso é que a gente, sobre um determinado aspecto, tem o país que nós temos, né? Um país em que, por exemplo, perto de zero o índice de engajamento em trabalhos voluntários na juventude. Em outros países, os jovens, desde muito cedo, começam a pensar em que organização social, ambiental ou causa eles vão engajar, e querem ser voluntários. Existem países como a Alemanha que dizem o seguinte, olha, o que você quer fazer? Servir o exército ou ser voluntário um ano? A maioria escolhe, eu quero ser voluntário. Então, o governo alemão paga para esse jovem ser voluntário em alguma ONG que ele vai escolher. A gente não tem isso no Brasil. Claro que não tem o apoio, tem que ir para o exército, mas também não tem a cultura, não tem a vontade. Então, essa situação de é necessário, é importante, queria fazer algo, mas eu acho que não tenho como, para mim ela era cada vez mais recorrente. E aí eu dizia, não, peraí, eu acho que dá para fazer algo. Eu sou amigo da Roseli Boschini, a dona da editora Gente, e eu falei, eu vou escrever um livro. Eu vou escrever um livro porque eu queria encorajar as pessoas. E para encorajá-las, eu queria falar um pouco também de uma qualidade que eu encontro em todo mundo que trabalha com esse setor, né?
e que eu vou chamar de uma inteligência espiritual, que não tem a ver com religião. Eu encontro pessoas fantásticas que não acreditam em Deus, fazendo trabalhos muito fantásticos ainda. Mas elas têm um sentimento, uma visão humanista. Eu digo, isso está no espírito dela. Ela até pode achar nenhum, mas ela tem. Mas está nisso que eu chamo de um espírito. Então ela tem uma inteligência que eu sei o quanto é importante e famosa a inteligência emocional. Mas a inteligência emocional, ela diz muito respeito a você. Como é que você vai lidar com as suas dificuldades? Como é que você vai desenvolver uma resiliência? Como é que você vai entender a sociedade onde você vive para poder se comportar e navegar, trafegar nela, sem ferir tanto? Se for ferido, como é que você resilientemente reage? A inteligência emocional, ela é importante. Na minha visão, no momento de mundo que a gente está vivendo, e eu não falo ainda de pandemia, né, que a gente vinha vivendo, tem uma outra inteligência que é espiritual, que ela é mais necessária. Ela não é mais importante, eu só digo que ela é mais necessária. Porque nunca a gente teve situações de tamanho isolamento, individualismo, como uma cultura. Tá? E falei, eu queria escrever sobre isso. A Roseli, fui lá na editora, falei, Roseli, estou escrevendo um livro assim, assim. Ela conhece minha história, minha trajetória. Ela me disse 3 coisas. A primeira foi, olha, Celso, eu acho que não fala de inteligência... Perdão, a primeira foi a seguinte, ela falou assim, olha, se você quer escrever um livro, eu posso te indicar algumas editoras, eu tenho vários amigos, você vai escrever, acontece assim, assado, você assina um contrato. Ele me contou como é que funcionava escrever um livro. Ela falou, eu estou te dizendo isso pelo seguinte, eu não lanço livro, eu lanço autores. Se você quer escrever um livro, eu vou te indicar uma editora amiga que vai publicar. Se você quiser começar uma carreira de autor, então a conversa é comigo. E a segunda coisa que ela me disse foi, não coloque inteligência espiritual na pegada do livro, na capa, no título. Sai disso. Né? Fala de outras coisas. Põe lá dentro. Porque as pessoas vão ligar com religião, vão achar que você está falando. Então, lá dentro do livro você argumenta o que você tiver que argumentar. E a terceira coisa que a Roseli me disse foi, eu acho que é um livro que não vai vender. Mas ele é um livro necessário e eu quero fazê-lo. Né? Pô, que bacana, né? Que estímulo. Eu vou fazer um livro que não vai vender, mas que ele é um livro que ela quer fazer, então a louca é ela, não sou eu. Né? E porque é assim que funciona. Então, falei, topei que isso ia ser o início de uma carreira de autor, e topei escrever o livro e lancei. Eu sou uma pessoa que eu sou conhecida depois de 20 anos no meu setor. Mas eu não sou conhecido nacionalmente, não sou uma autoridade. Né? E eu queria fazer um livro que vai para as livrarias do país todo. Então eu precisava que aquilo que eu fosse trazer no livro não fosse a minha opinião, é o que eu acho, é o que eu vivi. Né? Eu disse, eu preciso trazer primeiro um conjunto de argumentos que digam, olha, isso é o estado do mundo. As coisas estão como estão, do jeito que você sente, por causa disso. Aí agora a gente pode começar a conversar. Então eu precisava fazer esse movimento. E aí, nesse sentido, eu fui buscar alguns apoios, algumas fontes para argumentar. Eu comecei pelo relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial de Davos. Todos os anos, Davos publica um relatório de riscos globais. Davos houve 2.100 lideranças políticas, religiosas, empresariais no mundo, né? E pergunta, o que está pegando? O que vai pegar esse ano? 2019, no ano passado, a resposta foi, o que está pegando é que nós estamos falhando como sociedades nas respostas que deveriam ser coletivas para problemas que são coletivos. Estamos nos isolando como países nas nossas fronteiras e cada um tentando resolver o seu quintal. Mas os problemas são coletivos. Né? Isso não vai dar certo. Claro que eles se referiam a temas como mudanças climáticas, refugiados, né? E as pessoas podem realmente achar que mudanças climáticas, olha, não sei se vai acontecer, se acontecer em 2090, não vou estar aqui, e não ligarem para isso.
Refugiados, você pode dizer, olha, isso é um problema que acontece lá na Itália, porque os caras entram num barco, saem da África, morrem pelo caminho, os que chegam, é um drama humano, os outros vão caminhando, né, tentando entrar na Alemanha. Poxa, isso tudo está tão longe, não vai me atingir. Então, tem um pouco de uma explicação que passa por aí. Na época, eles falavam disso. Né? E eu abro o livro trazendo esse relatório, mas eu não paro aí. Eu fui buscar uma pesquisa em Harvard, Universidade de Harvard. É a mais longa pesquisa já feita na história das pesquisas. Há 82 anos, Harvard acompanha um grupo de 724 pessoas, os que já morreram. Agora eles acompanham os familiares, em busca da resposta para uma pergunta que é a seguinte: onde está ou qual é a raiz de uma vida feliz? Onde são as raízes, né, da felicidade, de uma vida feliz? Certamente, as raízes de uma vida feliz passam por a gente ter alguma segurança de que teremos uma aposentadoria decente, que teremos um plano de saúde ou um sistema de saúde que vai nos acolher, né? Mas o que vinha como um fator, primeiro, pesquisado, observado, há 82 anos, as pessoas que se conectam com outras, elas são mais felizes. Todas essas coisas vêm depois, mas a conexão humana, nada vai substituí-la. Verdade, Celso. Aí eu sigo na minha pesquisa e encontro a Secretaria da Solidão, que hoje em dia é o Ministério da Solidão, que foi criado na Inglaterra. Isso não é um nome fantasia, uma ONG, um movimento, uma causa. Isso é um órgão de governo. A primeira-ministra Theresa May, diante de uma pesquisa que apontava que 15% da população inglesa se declarava solitária, com reflexos e impactos no sistema de saúde, porque essas pessoas ficam doentes e vão buscar remédios, tarja preta e consultas psiquiátricas, cria uma Secretaria da Solidão. Eu chamei de secretaria no livro, porque o livro eu escrevi mais ou menos entre fevereiro e abril. Ele entrou em edição e publicação entre maio e junho, eu lancei em julho. E mais ou menos essa altura de julho, a Inglaterra faz virar ministério. E o dado dessa pesquisa é que eles não falavam de pessoas solitárias, velhinhas, viúvos. Falavam de gente comum, como eu, como você, que ainda assim adoecia por algo que eles identificaram com o nome de epidemia da solidão. Então eu vou trazendo esses argumentos no livro para dizer, olha, existe um modelo de mundo, eu não estou falando de capitalismo, não é essa a praia da discussão, mas existe um modelo de mundo que a gente está caminhando nele, né, de certos valores ou coisas que estão influenciando a nossa cultura, o nosso jeito de ser, que não nos estão levando para um bom termo. Feita essa argumentação no livro, eu passo a contar de pessoas simples, comuns, né, meus heróis anônimos, como eu chamo, que foram engajando causas ou apoiando ou criando ONGs, não importa, eu apresento diversos exemplos para todos os tamanhos e todas as cabeças e corações, e digo, olha, você também pode fazer alguma coisa. Então, para de se sentir impotente, sozinho e de sofrer, e faça algo. Isso é um jeito de deixar um legado para o mundo, como está no livro. Eu acho, Celso, o nosso país é tão rico, né? Assim, a gente olha para o mundo, olha para essas pesquisas que você apresenta, mas o Brasil, que é um país tão rico, a gente tem que investir tanto, porque eu acho que a base de toda transformação, né, acho que essa grande sustentação do ETS é a educação. Eu acho que só a educação ela vai conseguir sensibilizar cada vez mais pessoas, não só para questões sociais, mas como também para esse engajamento, né, de perceber que as pessoas conseguem fazer, por mínimo que seja uma ação, ou pelo máximo que seja uma ação, ela tem um impacto. Né? Eu acho que o impacto em cada um de nós, o impacto no próximo, o impacto na sociedade, nas empresas, nos setores. Então, assim, eu acho que o seu livro, eu tive a oportunidade de ler, ele me transmitiu uma mensagem que para mim ficou muito forte. Foi
comece, né? Comece por alguma coisa, comece, faça uma escolha. Então, cada um de nós tem um poder na mão que é o da decisão. E eu acho que essa decisão cabe realmente, assim, de olhar para dentro da gente e saber o que vai me transformar, o que vai me evoluir como pessoa, como ser humano, como profissional, né? E o que eu posso contribuir, como você colocou, deixar de legado para esse mundo. Eu acho que tem tantas áreas aí que necessitam de socorro, tem tantas ONGs fazendo trabalhos belíssimos, sérios, assim, e eu fico tão feliz, assim, eu começo mesmo, assim, eu sou apaixonada, primeiro pelo ser humano, acho que você colocou esse fator realmente de que acho que o início e o fim é a parte humana, né? Então a gente não consegue nada sozinho, a gente não é nada sozinho, a gente veio de alguém, a gente veio de alguma coisa, de alguma origem, e tudo isso começa e termina em pessoas, né? Então acho que se as pessoas se despertarem a consciência para a soma, para o coletivo, para o dar mão, né, para o estender aí ajuda, eu acho que a gente consegue sim transformar a realidade. Agora, eu te faço um questionamento, Celso, assim, você concorda, né, que a pandemia trouxe uma enorme crise econômica, né? Tudo isso que a gente está vivendo, que a gente está percebendo, que está transformando a realidade do que era normal, né? E agora a gente está se adequando, né, e reorganizando toda uma estrutura, né, pessoal, profissional. Então, assim, então, o que trouxe esse sentimento de solidariedade? Você acha que tudo isso, o que ficou, né, o mais importante foi esse sentimento de solidariedade aos menos favorecidos? A pandemia, ela trouxe antes do sentimento de solidariedade, ela trouxe um instinto de sobrevivência. A primeira coisa que ela desperta é o instinto de sobrevivência. Porque a gente, de repente, começou a perceber que esse troço mata, né? Então, eu acho que tem algumas coisas para a gente observar aí. A primeira delas é, curiosamente, no livro, e aí, de novo, não sou, eu argumento essas questões, mas estou sozinho. Por isso é que a pesquisa de Harvard, o relatório do Fórum Econômico Mundial, uma outra pesquisa da Cigna Seguros, que é a maior empresa de seguros do mundo, viu também 20 e tantos mil jovens na Califórnia, universitários, Secretaria da Solidão, tudo isso para dizer o seguinte: olha, a gente está criando uma sociedade, ou vivendo em uma sociedade, em que oculta o individualismo, né? O self-made man, ou self-made woman, é o que é o celebrado. A minha vitória depende da sua derrota, né? Então, assim, é um mundo, basta você parar na frente das prateleiras dos livros de autoajuda. Dá uma lida nos títulos. Todos eles pregam que a solução está em você. Você tem que acreditar em você. Você tem que despertar o seu eu, o seu talento, o seu... Existe um pedaço verdadeiro, respeito, mas existe um pedaço que eu acho minimamente complexo. Porque, assim, a gente nunca tem a visão do coletivo. Então, a sociedade que tem essa cultura do vencedor, ela só pode prevalecer. Para que haja um vencedor, tem que ter perdedores, né? Então, essa é uma questão que está na introdução do meu livro. Tento fazer um resumo, mas é o que está no sentimento desses meus companheiros de pensamento, né? Fórum Econômico Mundial, Harvard, etc., né? E eu trazia isso para apontar o seguinte: a gente está perdendo algumas qualidades biológicas que nos trouxeram, são humanas porque são biológicas, mas elas são biológicas antes de serem humanas, do coração, do pensamento, que nos trouxeram até aqui. Todas as vezes que a gente quis evoluir como sociedade, nós nos juntamos e nós nos protegemos. Existe uma coisa que está lá no livro e que é a base do experimento do Ministério da Solidão na Inglaterra, em um hospital. Fizeram uma aplicação. Que é o seguinte: desde os tempos pré-históricos, nós vivíamos em bando, né? Por quê? O bando me protegia. Havia um predador fora da caverna. E cada vez que eu me sentia sozinho, longe do meu bando, o meu cérebro entrava num estado de hipervigilância, porque eu estou sozinho, o predador está solto, ele pode me atacar. Um cérebro em estado de hipervigilância
produz cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Estou falando de tempos dos homens das cavernas. Você salta alguns milhões de anos. A gente evoluiu muito. Mas cérebro é cérebro, pulmão é pulmão, fígado é fígado, coração é coração. Tudo continua funcionando de acordo com uma lei biológica, desde que a gente virou Homo sapiens, né? O nosso cérebro continua entendendo o isolamento, a solidão, como o predador está solto e ele pode me atacar. Então a gente às vezes desenvolve um alto grau de estresse só porque a gente não está se conectando, né? Ou porque a gente está nesse culto ao individualismo. Eu não posso me conectar, porque a hora que eu divido, então eu deixo de ganhar, né? Isso tudo, testado na Inglaterra, comprovou que a cada 1 libra que o governo colocava num programa que ele chamou de conectores comunitários, ele economizava 6 libras em sistema de saúde com aquelas pessoas, né? Então, eu acho que o que a pandemia nos provoca, né? Primeiro, um sentimento um instinto de sobrevivência, né? A gente entrou num grau de estresse, sim, e dizer, bom, agora eu tenho que me isolar, eu tenho que ficar na minha casa fechado, eu não posso mais me conectar com as pessoas, eu não posso me encontrar, não posso abraçar, não posso fazer um monte de coisa, né? Isso é uma questão. Ao mesmo tempo, a gente viu assim, um movimento de solidariedade que alguém fez uma conta que no Brasil, nos últimos 2 meses, houve mais fluxo de dinheiro para programas sociais e assistencialistas e de socorro e cestas básicas e etc., do que em geral se investe no ano todo. Então, de repente, assim, bateu um pânico, mas também, junto com isso, bate um sentimento de solidariedade, de empatia, né? Olha o movimento dos entregadores que ontem fizeram greve e muita gente apoiou. E tem gente que não apoiar, né? Porque eu tenho que sentir empatia por esse sujeito que está se arriscando enquanto eu estou na minha casa. O movimento de empatia pelos enfermeiros, pelos médicos que estão se arriscando enquanto eu estou na minha casa. A gente nunca prestou atenção em seres que são absolutamente invisíveis. Se eu nunca precisar de um hospital, eu não penso na importância do médico e do enfermeiro. Se eu não peço comida, ou se eu peço, eu nunca prestei atenção. Como é que esse rapaz está chegando, se ele veio de bicicleta suado, se ele estava de moto, se ele quase tomou um tombo. Se era para vir um, mas ele tomou um tombo, aí mandaram outro, eu ainda reclamei, porque atrasou minha comida. Isso nunca esteve no radar da nossa sociedade. Isso tudo está no radar. Qual é o risco, né? A gente está experimentando assim, a gente depende dos outros. Para o meu bem-estar ser assegurado, alguém está se arriscando, né? Para a minha saúde ser preservada, alguém está se arriscando. Então, isso é muito legal. Eu tenho feito um esforço enorme de dizer o seguinte, né? Essa é uma curva que não podia achatar. Não pode entrar em platô essa curva, né? Então, e o meu receio é, à medida em que a gente for vencendo a pandemia, ou que a gente for achatando a curva, ou que ela entre num platô, não sei o quê, vai passar a vontade de ajudar. Vai passar a vontade da gente, né, prestar atenção no outro. E nós vamos ter que retomar nossas vidas, nossas coisas, que vão estar muito atrasadas, os projetos, os dinheiros, né, as viagens que eu não fiz, os encontros que não. Então, assim, eu estou olhando com muito cuidado o que vai vir, né, e tentando a bandeira de que a gente não pode voltar. Eu não gosto de falar do novo normal, porque para mim é o normal de novo. Eu falo assim, é outro normal. Vamos tentar criar uma outra coisa? Porque o normal é assim, a gente deu uma recalchutada. Qual é o novo normal? A gente aprendeu que podemos nos encontrar e fazer conferências e reuniões pelo Zoom. Aprendemos que dá para ficar em casa, fazer home office, e isso não diminui produtividade. A gente vai levar um monte de coisa para esse pós-pandemia, né? Mas era bom que a gente pensasse que a gente precisa construir um outro normal, e não um novo normal, porque o risco é normal de novo, né? E aquilo que a gente vivia não era normal. Eu acho que fica um grande aprendizado aí, né? Acho que toda lição é igual amadurecimento, né? A gente gosta de aprender, por mais que pai e mãe falem, a gente gosta de aprender na dor, na experiência, na vivência. Então, acho que tudo que está acontecendo veio para ensinar, né? Algumas pessoas colocaram aqui a importância, né, de perceber a pessoa que limpa a nossa rua, né? A pessoa que atende nossa assistência à saúde, a pessoa que cuida da nossa alimentação. E quando tudo isso para, e a gente só percebe quando precisa, né? Então, quando toca a gente. Então,
olhar um cenário como esse, acho que o que fica realmente é essa sensibilidade, né, de olhar para o outro, de olhar para o próximo, de olhar para a nação, de olhar para tudo isso que está acontecendo, e para dentro de si, principalmente falar assim, eu posso e devo fazer alguma coisa, sempre é possível fazer alguma coisa. Então, tudo isso que você coloca, Celso, e que você aborda em seu livro, assim, eu recomendo mesmo, assim, quero agradecer a todo mundo que está aqui engajado, acho que são parceiros do ETS mesmo, estão envolvidos nessa causa aí de educar, transformar, inovar e sustentar. Vou repetir sempre, porque é uma causa que tem um propósito, né? Eu vejo que tem ONGs aqui também que estão acompanhando, tem páginas que são muito engajadas, que cada vez mais mobilizam pessoas, sabe assim, levam suas mensagens para conscientizar, porque às vezes não é porque a pessoa faça, porque ela não conhece, ela não compreende, né? Então é aí que vem mais uma vez a educação. Ela só vai perceber o impacto de suas ações quando ela se conscientizar de fato do que é e do que precisa ser feito, né? Então tá tudo aí, eu acho que a educação tem um papel primordial, acho que a gente tem que olhar desde a educação de base, a quando a gente monta um negócio, uma empresa, uma instituição, uma indústria, seja o que for, olhar para a política, né? Não só uma política social, mas uma política de implementação do que eu quero, né? E do que eu posso deixar aí para a sociedade, para a comunidade, para mim, para as pessoas que estão ali ao meu redor, para a minha família, porque é isso que fica, né? A gente está aqui de passagem nessa transição. Então eu espero, Celso, assim, que a mensagem que o seu livro apresenta, que ela realmente chegue a muitos corações, chegue a muitas cabeças, que as pessoas leiam e compreendam a importância de se engajarem, né, e da decisão que o mundo precisa. Então, eu queria te perguntar também aqui, né, porque você cita aqui no livro e você fala um pouco da epidemia da solidão. Então, eu acho que tudo isso que está acontecendo ressalta essa epidemia da solidão. Fala um pouco mais para a gente sobre isso, Celso. Pois é. Falar da epidemia da solidão, a gente tem que desconectá-la totalmente do isolamento, né? Porque ela é pré e ela vem antes. À medida em que eu estava escrevendo o livro, várias hipóteses vinham à minha cabeça. Sempre mentalmente eu fazia referência a essa coisa que eu tinha estudado e que está muito mapeada na Inglaterra, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa acho que já estão estudando isso, a África do Sul está fazendo, que eles deram o nome de epidemia da solidão. Esse fenômeno que identifica pessoas que não são aquelas no estereótipo do velhinho, viúvo, que mora sozinho, né, mas de pessoas que apresentam um quadro e que remete a uma coisa que é solidão. E que é diferente de depressão, na minha cabeça. Bom, isso ficou tão instigante para mim que eu resolvi empreender uma pesquisa no Brasil. E aí a primeira pesquisa, ela ainda está inédita, estou fazendo uma negociação de um lançamento dela, porque ela é um tema importante, mas foi uma pesquisa em que nós fizemos com todo o rigor científico. Então, a primeira etapa foi conversar com neuropsiquiatras, neurocientistas, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, para poder saber que nós tínhamos realmente algo que parecia ser uma solidão. Então, existe solidão, é diferente de depressão, isso tem chegado ao seu consultório, como é que chega? E foi um processo em que a gente teve umas 15 entrevistas em profundidade com especialistas. Isso nos ajudou a estruturar um roteiro. Segundo passo da pesquisa, qualitativas. Cerca de 100 pessoas em São Paulo foram entrevistadas com profundidade também, pessoas comuns, que eram, né, para falarem sobre solidão. O que os especialistas trouxeram, o que a Quali nos apontou, nos deu 7 espectros da solidão. Aí nós fomos para a Quant. Então, 2.500 entrevistas em todo o Brasil, 5 regiões, norte, sul, leste, oeste e centro-oeste. Todas as faixas etárias, a gente pegou acima de 16 até os 75, classes sociais. Uma pesquisa que tem 2,3% de margem de erro e 95% de confiabilidade, né? Por isso que eu disse, feita com o Instituto, que usou do rigor técnico para eu poder dizer, tenho um retrato da sociedade brasileira. Ela não é uma pesquisa médica, é uma pesquisa de comportamento, né? Mas ela trouxe o que eu acho, não só a confirmação
dos 7 espectros da solidão, e que são diferentes de isolamento ou de depressão. Eles causam a depressão os causa, mas são mundos paralelos, espectro e depressão, né? Então, solidão e depressão. Mas o dado mais preocupante, Vivian, é que esses 7 espectros estão fortemente presentes na faixa etária dos 18 aos 34 anos, em todas as classes sociais. Então, eu concordo quando você fala da questão da educação como uma saída de país, mas a gente ouviu jovens universitários, a gente ouviu pessoas que já estão formadas, a gente ouviu também desempregados e pobres, mas a gente ouviu classe A. E aí você descobre que existe um fenômeno que ele perpassa por todas essas questões. Né? Quem tem e quem não tem educação, quem tem e quem não tem dinheiro, quem tem e quem não tem condições. Eu acho pouco provável que a gente possa não pensar ou não considerar os impactos que uma possível, eu vou chamar de epidemia da solidão aqui no Brasil, possam trazer para a gente no futuro. A Inglaterra criou a Secretaria da Solidão e os programas de políticas públicas a partir de um índice de 15% da população se declarando solitária. A nossa pesquisa pegou 14,7%. Ou seja, a gente tem praticamente o mesmo quadro da Inglaterra. Né? Então, essa minha próxima bandeira é essa. A gente está fazendo agora um paralelo entre a situação que nós estamos vivendo nesse isolamento compulsório e reflexos que ele pode ter, essa situação ela pode ter para potencializar ou não, enfim, mudar algo desse espectro da solidão. Eu não creio que vai ter grandes impactos transformadores. Eu acho que um dado que nós temos, conclusão do grupo que eu reuni, né, o isolamento está afetando as pessoas mais velhas, sem dúvida. Elas estão se ressentindo do isolamento, afastando de um convívio. Né? Mas o isolamento vai passar. E quando passar, os mais velhos voltam para as suas atividades. A solidão ela é um estado de alma. Então, com ou sem isolamento, ela vai continuar dentro de cada um desses jovens aí que a gente identificou com muita preocupação. E é o que o Marconi coloca aqui, né? A solidão não atinge as pessoas da mesma forma. Né? Não. Então ela não atinge, e nem todo mundo tem os 7 espectros. Né? Tem gente que tem mais esse, menos aquele, mas eles estão bem distribuídos. Assim. Celso, é uma missão que não é fácil, né? Mas assim, eu acho que é um prazer imenso, né? Acho que a dificuldade, quando ela se apresenta, né? E a gente olha para essa solidão e compreende um pouco essa diferenciação, como você colocou aqui para a gente, não sei como sensibilizar, né? Porque tem coisas que são muito hormonais também, né? Uhum. E aí, Celso, você aborda aqui também 7 caminhos, né, em seu livro para sair da indiferença e fazer algo pelo futuro da sociedade. Né? Então, fala um pouco para a gente dessas 7 maneiras de engajamento que é possível a qualquer pessoa, né? Independente de condição social, financeira. Fala um pouco para a gente mais sobre essas 7 aí caminhos, esses 7 caminhos. Eles nasceram de uma frase muito bonita que a Roseli, a minha editora, um dia disse, e eu tenho dito a ela que eu roubo a frase e uso. Né? A Roseli diz assim, que escrever um livro é um ato de amor à humanidade. Porque existe sempre alguma dor no mundo. E para a dor que existe no mundo, alguém tem um caminho para sair dessa dor. Então ela fala, quando você escreve um livro, você está ajudando a curar as dores do mundo. Né? Por isso é um ato de amor. Então não basta você oferecer a sua visão de um problema, de uma questão, as suas concepções. Né? Não para no diagnóstico. O diagnóstico ele pode ser brilhante, eu posso concordar com ele. Mas eu não posso fazer com que o meu leitor termine o livro dizendo assim, eu sabia, tá ruim mesmo. Agora, não consegui estimular. Então, você tem que dar uma saída para a pessoa. Tá, e o que eu faço com isso? Né?
e que seja uma saída que ela possa. Então, eu aponto 7 caminhos, e que eu brinco dizendo assim, os 7 são 6 mais 1. Porque eu aponto 6 caminhos em que você pode doar seu tempo, doar seu dinheiro, consumir com... não, esse vai ser o 7º. Escolher trabalhar numa empresa com propósito. E vou trazendo. Em um eu trago uma história, um exemplo, em outro eu trago uma parábola, outro eu trago, né, enfim, um dado. Eu fiz um livro, minha maior preocupação era não ser chato, não ser didático, né, é uma conversa, o livro é uma conversa. E eu acho eu estou aqui numa conversa, então a cada capítulo, se a conversa estiver interessante, você segue, né? Se não tiver, você fecha. O último capítulo do livro é assim, nada neste livro pode ter servido para você. E aí eu falo, olha, pode ser que você tenha chegado aqui e ter dito, né, olha, acho que não é para mim. Eu falei, ótimo, passa esse livro adiante, então, porque eu tenho certeza que alguém na sua rede de relacionamentos vai falar assim, isso aqui não é mas é a cara da Via, eu vou dar para ela esse livro, né? Então passa adiante, se não for. Mas eu aponto esses 7 caminhos, são 6 que eu vou colocando, e o 7º é assim, olha, caso você ainda assim esteja convicto de que não é possível você se engajar, apoiar, se envolver, fazer disso a sua profissão, escolher uma empresa com propósito, nada, não é seu tempo, não é seu momento, ok. Se você vai decidir continuar vivendo, existindo, né? Se você está resolvendo nesse momento em se matar, não tem mais nada a fazer. Então, né, você vai se matar. Mas se você não tem planos de se matar agora e você quer continuar vivendo, tem uma 7ª coisa que você pode fazer, que é então consumir com causa, né? Exista com causa. Então, você vai ter que comer. Olha de quem que você está comprando. Você vai ter que se vestir. Olha em que loja você está, né? Então, é possível não fazer nada do ponto de vista de um ativismo visível, mas é possível ser um grande ativista existindo com consciência, consumindo com consciência, né? Comprando as coisas com alguma consciência que seja. Então, a proposta é, se você só quer existir, então exista de uma forma que vai ser importante para o mundo, né? Porque se a gente parar de consumir orgânico, de comprar de empresas éticas, ou de se manifestar quando alguma coisa... esse movimento não vai prosperar nunca, né? Então a gente quer um mundo melhor, mas não me comprometa. Então, e olha a pergunta do Marconi aqui, Celso. Ele fala, a condição socioeconômica tem influenciado no impacto da escolha desses 7 caminhos? Olha aí, Marconi. Não. Marconi, eu faço uma conta assim, 1% já é um bom começo. E a porcentagem, você ganha o quê? 2.000? 25 reais, pode, é 1%. Aí eu fico, R$5 fazem. Não, você ganha 2.000, 2.500, mas 25. Tá bom. Quantas horas você tem no seu... 1%, dá 1 hora e pouco. Assim. Então, assim, você pode doar um tempo, você pode doar R$25, você pode... Né, uma máscara, você pode doar uma máscara que custa de 1 a 5 reais no camelô. Compra uma e doe uma. Né, para alguém, um entregador que não tem dinheiro. E uma das encrencas aí, você vê que as empresas não estão dando máscara. Então, compra uma máscara. E da próxima vez que você pedir comida, fala assim, toma, meu filho, a sua caixinha, a sua gorjeta e uma máscara para você usar aí. Né? Esse tipo de coisa. Então, não tem. Eu apresento também negócios sociais, já para um patamar de gente que pode investir, que tem dinheiro. Então, saindo do mais básico ao mais sofisticado. Eu trago uma história de uma senhora que tem 92 anos e que 50 anos de idade, mais ou menos, ela faz roupinhas de bebê, né, dos 40 e pouco. O que ela faz? Ela tem uma maquininha de costura, as amigas dão um retalho, ela faz roupinha de bebê e depois ela doa. E fiz uma conta, nesses anos todos, ela deve ter feito aproximadamente umas 30.000 roupinhas de bebê. Tem fábrica que não fez isso. Eu tenho certeza que hoje tem adultos que usaram as roupinhas de bebê que ela produziu. Ela nunca se perguntou quantas roupinhas, impacto social ela teve, mas... quantas famílias pobres e crianças não tiveram que vestir graças a ela, sentadinha, até hoje, aos 92, ela continua fazendo roupinha de bebê. Então, assim, não tem desculpa. Agora, se você tiver todas as desculpas, então fica com a última. Bom, você vai ter que comer, tem que dormir, né, tem que consumir, então faz isso com
com causa. Né? Sempre tem, né? Temos como escolher, né? E que as escolhas das pessoas sejam cada vez mais conscientes mesmo aí, analisando o que vai consumir, de quem vai consumir, né? E que as empresas estejam cada vez mais envolvidas, né? E respeitem realmente essa sustentabilidade aí. É preciso cada vez mais um desenvolvimento sustentável. E você tocou num ponto final, Celso. Eu acho que uma parte que eu queria que você esclarecesse, o que todo mundo fala em lucro social, lucro social. Então, assim, você encoraja as pessoas, né, para um lucro social, é um investimento diferente aí, né, e o retorno é a construção de um futuro que a gente sonha, né, mas fala um pouco mais para a gente sobre esse lucro social, qual o impacto disso, como é que cada um pode fazer isso? Então, esse conceito, ele nasceu praticamente 20 anos atrás, quando a Bolsa de Valores, na época era a Bovespa, né, depois mudou de nome, mas a Bovespa queria criar um programa que fosse uma plataforma de responsabilidade social da Bolsa de Valores. E eu propus a eles, foi uma concepção minha, criar uma Bolsa de Valores sociais, em que você tivesse organizações sociais ao invés de empresas, numa listagem, né, tivesse um investidor social, que era o doador, ao invés do investidor preocupado com o lucro financeiro. E eu fazia um paralelo, né, dizendo como esses mundos eram muito parecidos. A ONG que precisa de dinheiro, a empresa que precisa de dinheiro, o investidor e o investidor social. E eu dizia, bom, se esse aqui busca resultado financeiro, lucro, esse aqui vai buscar lucro social. Lucro social é uma sociedade menos desigual, mais justa, com mais oportunidades para todos. 20 anos atrás, esse era o jargão, ou era a forma de explicar para as pessoas que quando elas doavam um dinheiro, elas estavam propiciando uma transformação. Né? Tem tirar aquela sensação de que eu estou enxugando gelo, ONG é um saco sem fundo, que é muito ruim, mas tinha essa fala. Né? Então, eu dizia assim, não, tem organizações que trabalham na causa, não na consequência. Quando alguém está com fome, você tem que dar prato de comida. E tem que dar o café, o almoço e a janta, porque essas pessoas sentem fome 3 vezes ao dia que nem a gente. Né? E amanhã elas vão sentir de novo. Então, o capitalismo é absolutamente importante. Só que, enquanto organizações ou sistemas assistencialistas vão dar essa comida, será que não tem ninguém para pensar por que as pessoas estão passando fome? Como é que eu diminuo a dependência, né, que é um número que vai crescendo, de pessoas do receber assistência? Então, lucro social também era identificar a organização na causa e não na consequência. Para que diminuíssem as causas, para que a gente extinguisse as causas. E aí as consequências ficassem também menores ou acabassem de vez. Né? Eu acho que hoje a gente está um pouco que voltando ao conceito, porque a gente está começando a descobrir, como disse bem o Fábio Barbosa, que escreveu o prefácio do meu livro. O Fábio foi presidente do ABN AMRO, foi presidente do Santander, hoje está no Itaú Social. Não é possível haver sociedades, não é possível haver empresas bem-sucedidas em sociedades falidas. E quando a gente fala de fazer alguma coisa, empresarialmente é assim, se eu não fizer algo que preserve os recursos naturais, que preserve um mínimo de condição de consumo, ou seja, renda, emprego, bem-estar, eu não terei consumidores, eu não terei matéria-prima. Então, eu faço, inclusive, por interesse próprio, e tudo bem. Quando eu digo se engaje em algo, se conecte com outras pessoas e organizações, voluntariado, é uma forma. Você pode olhar isso do ponto de vista, sinto que preciso de um propósito, ou sinto que preciso de um pouco de paz de espírito. E quando você fizer, você vai encontrar um estado de bem-estar mental, né, de produção de, vamos lá, eu falei do cortisol, de oxitocina, que é o hormônio do amor. Então, quando alguém me dá um abraço, quando eu faço uma coisa legal, que alguém reconhece, eu falo, nossa, né, deu uma coisa gostosa. Então, assim, se não for por um altruísmo, né, faça por egoísmo. Faça por... mas... Ai, Celso, eu tô olhando o tempo aqui, eu tô com o coração apertado, que eu queria passar a noite inteira conversando com você, porque é muita paixão, né, por tudo que a gente faz, por tudo que você faz, é muito
muito que contribuía e de tudo que você pesquisou e resumiu um pouco esse livro, que tem muito mais páginas, né? E antes da gente ir para o encerramento, eu só queria saber aí a curiosidade de todo mundo, né? Eu que já li, né, A Decisão de que o Mundo Precisa. Vai ter mais algum outro? Ah, eu tenho A Decisão de que o Mundo Precisa. Vai ter mais algum outro, Celso? Tá pensando? Vai. Na verdade, eu estou escrevendo ele. Como eu te disse, eu assumi um compromisso, não com a editora, porque esses compromissos, o que vale é o compromisso que a gente tem com a gente, né? Mas obviamente isso envolve a editora também por uma questão ética. Mas eu assumi um compromisso escrever um livro, né? Contar uma história ou levantar uma bandeira. Eu ainda não tenho exatamente título nem nada, mas eu estou escrevendo. De novo, eu insisto nessa história, né? Eu estou escrevendo sobre a inteligência espiritual, não tem jeito. Não, vou manter a distância que me foi recomendada, com a qual eu concordo totalmente, do tema de religiosidade. Provavelmente não terá esse título, mas eu insisto, né, que a gente tem buscado tanto formas de transformação pessoal. Estão aí de novo. Você entra no Instagram, que tem de consciência, despertar, Saint Germain, divino. As pessoas estão em busca, né? Então eu digo, ok, mas não vai muito longe não, olha para o lado, né? Não precisa buscar Saint Germain, que tem uma conexão, que eu tenho que meditar. Cara, tem gente aqui do seu lado. Então eu acho que a gente tem muitos mestres espirituais encarnados, que eles são feios, pobres, estão passando fome, e a gente não olha. A gente gosta daqueles que vêm todos iluminados, né? Nas fotos do Instagram. Está cheio de mestre espiritual encarnado aqui. Então vai aprender com eles. Vai se doar, vai fazer alguma coisa. E Celso, agora eu queria passar a palavra para você se despedir do público, mas antes disso eu quero aqui agradecer mais uma vez a sua presença, você ter aceito o convite do Eds aí, quero agradecer por estar aqui também com cada um, e obrigada mesmo a cada um de vocês que enviou a contribuição. Acho que o livro do Celso está aí, presentei, acho que é o melhor presente que a gente pode dar é informação, é conteúdo, é coisas que constroem. Acho que seu livro veio aí para deixar essa mensagem, né? Então eu aconselho, né, que vocês adquiram o livro A Decisão de que o Mundo Precisa, e queria te passar agora a palavra para você fazer as considerações finais aí para o pessoal. Eu acho que, nossa, é tão difícil fazer considerações finais, Vi. O tempo passa rápido. Leiam o livro, se puderem, me sigam no Instagram, é o básico, né? Tem que fazer esse pedido de merchan. Meu Instagram @Celso Greco, tá? Com 2 Cs ali, Celso Greco, tá? E aí tá aqui na página do Eds também o perfil do Celso, para quem quiser seguir o Celso aqui, sigam e acompanhem o conteúdo dele. Ele tem muito conteúdo para compartilhar. Eu estou olhando o tempo aqui, a gente acha que em 2 minutos, assim, a mensagem final, tem uma imagem que eu gosto demais dela, que é uma águia enorme pousada num galho muito frágil, né? E a mensagem é assim, você pode olhar e fazer, nossa, que ave doida, né? Porque ela é pesada, enorme desse jeito, ela confia no galho pra caramba, porque ela pousou ali, né? E aí eu gosto de dizer o seguinte, não, ela não confia no galho, ela confia nas asas. Porque se aquele galho arrebentar, ela bate as asas e voa. Eu acho que à medida em que a gente se desenvolve como ser humano, a gente desenvolve as nossas asas. A asa da esquerda é a asa do conhecimento. Quanto mais você puder desenvolver o seu conhecimento, melhor. Mas aí tem uma segunda asa, que é a asa da direita, que é a asa do discernimento. Então, se você escolher apoiar uma ONG, começar um movimento, ser mais solidário, né, não pensa se aquilo vai dar resultado. Isso é olhar para o galho. E o galho pode ser frágil, e o galho pode quebrar. Não, pode ser que aquilo não dê resultado. Confia nas suas asas. Porque se não der, você bate as suas asas. E você voa para uma outra. Então, isso é um olhar de consciência, isso é a gente pousar o nosso talento, né, naquilo que a gente achar que naquele momento nutre o coração, a alma, a cabeça. E se não der certo, você parte para outra. Não desiste, não. Você tem a vida pela frente. Muita gente não tem a vida pela frente. Aliás, se não for engajamento social nosso, de todos, eles não vão ter muita vida. Já não tem muita, né?
Não tem outra alternativa, né, Celso? E tem tanto trabalho lindo, então, assim, obrigada a cada um de vocês. É muito importante que vocês continuem acompanhando, enviando as sugestões, para que a gente continue transmitindo mensagens que sejam construtivas aí para a transformação da nossa sociedade, né, e tornarmos esse mundo um lugar melhor para todos, a cada dia, a cada momento. E, Celso, você, assim, eu já estou aqui com saudade, né? Pena que eu não posso te dar um abraço aí. Então eu deixo o meu cheiro aqui a cada um de vocês. Um abração para você e sua família maravilhosa. Obrigada por seus ensinamentos. E eu só tenho aqui que dizer, eu sou muito sua fã, porque eu acho que são pessoas como você iniciou a nossa conversa, para quem não acompanhou, você iniciou Não Sou Famoso. Para mim, você é um dos ídolos, porque é uma pessoa que merece ser seguida, né? Uma pessoa que inspira e que realmente é efetiva em suas ações. Então, parabéns, continue iluminando e levando esse seu conhecimento e inspiração para tanta gente. Deus te abençoe. Um cheiro a cada um. Obrigado a todos. Obrigado, Vivian. Obrigado a quem participou e eu espero que a gente continue se cruzando aí. Com certeza. O Edson vai precisar muito de você, da sua ajuda aí também. Estou aí. Pode. Vamos juntos. Um abração, pessoal. Até a próxima. Obrigado.